Estamos, irmãos, na liberdade que o Senhor nos concede para os testemunhos. Deus seja louvado. Amém. Procura quem testemunhar, não esticar muito, irmãos, que temos horário da palavra. Deus seja eternamente dos meus pecados, pela coroa da vida eterna que Deus me oferece no céu, se junto da Irmandade eu for uma filha firme e fiel. Eu agradeço a Deus nessa noite, porque quando eu nasci desenganada pela medicina, 100%. Eu tinha uma hemorragia muito forte e o médico disse para minha família que eu não ia aguentar. Minha avó me levou na congregação, foi feita uma oração por mim, o serviço santo da unção, e eu fui liberta por completo. Para a honra e glória do nome do nosso Deus vivo, em janeiro desse ano se completou 40 anos dessa unção e nunca mais essa enfermidade se manifestou na minha carne. Isso é motivo de eu agradecer a Deus. Eu agradeço a Deus também nessa noite, porque em janeiro de 2005, por permissão de Deus, o meu filho tinha 10 meses de vida, surgiu uma enfermidade na virilha do meu filho, do tamanho de um grão de feijão, era vermelho e tomou conta das plantas dos pés, a raiz do cabelo do meu filho. Ficou vermelha, soltava uma água amarela que o cheiro era de carniça. Resumindo, Irmandade, meu filho entrou em um estado de decomposição vivo. Eu levei ele no dermatologista, me mandou ir para o alergista, me mandou ir para o infectologista. Resumindo, o médico da terra não deu jeito. Meu filho ficou 100% desenganado com 10 meses de vida. E um dia eu estava sentada na hora do meu almoço, eu não conseguia nem comer, porque parecia que a comida crescia na minha boca de tanto sofrimento. Foi a época que eu mais sofri na minha vida. E eu falei, bom, meu filho vai morrer, não tem cura, ninguém acha que meu filho tem, está totalmente desenganado. Se meu filho morrer, eu vou me jogar da passarela e eu vou escrever uma carta. E quando eu comecei a escrever aquela carta, a nuvem saiu da frente do sol, veio uma claridade muito grande em cima de mim e na hora Deus falou dentro do meu coração: minha filha, como você é ingrata, a vida e a morte estão nas minhas mãos, eu te devolvi a vida e agora você quer tirar a vida? Leva o teu filho na igreja, pede oração, pede o serviço santo da unção. E assim eu fiz naquela quinta-feira. Eu fui até a minha comum, que é a central de Arujá, pedi para o servo de Deus fazer uma oração pelo meu filho, expliquei que o pai do meu filho tinha morrido, eu estava grávida de 7 meses, eu era mãe e o pai daquela criança, e o irmão sentiu de orar pelo meu filho, foi feita uma oração, e a oração do servo de Deus chegou no céu. Ele ungiu o meu filho, eu agradeci, fui para casa. Eu moro muito próximo ali da central de Arujá. No meio do caminho, meu irmão falou assim: eu não sinto mais o cheiro de carniça. Eu descobri o meu filho no meio da rua, eu cheirei meu filho da planta dos pés à raiz do cabelo, não tinha mais o cheiro de carniça. Glória ao nome santo do Senhor. Quando foi na sexta-feira, a pele do meu filho que caía era vermelha e muito quente, amanheceu com a temperatura normal, vermelha, assim, rosadinha. Quando foi no sábado, meu filho amanheceu liberto por completo. Glória ao nome santo do Senhor. Hoje meu filho tem 19 anos de idade, ele não tem uma mancha na pele. Eu estou aqui glorificando o nome santo do Senhor. Então, eu posso afirmar para a Irmandade que para o nosso Deus não existe o impossível. Pode estar desenganado na medicina, o médico da terra, mas o nosso Deus tem jeito. Eu agradeço a Deus por essa força, por essa obra, por tudo. Rogo da Irmandade as vossas orações. Agradeço a Deus, que só o seu nome seja hoje eternamente louvado. Amém. Essa irmãzinha de Arujá faz parte da nossa comum. Ela fez a prova do AB. Uma vez foi reprovada, ela vai fazer agora de novo. E ela está pedindo oração a favor dela.
o senhor abrir a mente, ela passar na prova da OAB. Aí sentir a presença da nossa irmãzinha. Aguarda um pouquinho, irmã. Até no 1994, a minha esposa, que o senhor já recolheu, ela não podia gerar. O senhor falou uma palavra sobre anjos, e que naquela noite, ele sairia dali e ia gerar. Assim, ela pegou aquela palavra, tudo, o senhor confirmou, logo ela começou a gerar. E nesse período, irmãos, até ela começar, ela tinha perdido 7 bebês, não segurava. Enfim, gerou até o 5º mês, quase que perdeu aquela criança. Aí fez um tratamento mais um pouquinho, segurou até o 7º mês. E aquela criança veio nascer. E o sábado ela passou mal, irmãos, eu não sei explicar 100%, mas é assim. Ela passou mal no sábado, fez um exame com a parteira, estava tudo normal, mas na verdade não estava. Ela estava perdendo aquele líquido amniótico que segura o bebê. Então, irmãos, ficou 4 dias aquela criança em sofrimento. Na terça-feira, por volta das 11 a meio-dia, essa criança veio nascer. E quando foi aquela situação difícil, a enfermeira veio no corredor da cidade de Taubaté, o irmão Santos estava sempre lá, e ela veio com aquela criança, naquele corredor, e eu peguei e falei, você é filho de fulano? Ela falou, sim, e aquela criança já tinha caído para a segunda parada cardíaca, e ele já tinha tido uma parada lá no centro cirúrgico. Ela veio correndo para o neonatal, a cidade pequenininha, tudo. Aí veio e socorreu aquela criança. Falei, Senhor, o que está acontecendo? Eu não entendi o que estava acontecendo, amor. Foi tudo assim, muito rápido. Entrou na UTI e falou só, daqui a pouco o doutor Cláudio, que é o chefe geral da UTI, vai conversar com o senhor. Falei, tá bom. Esperei, deu 1h30, 2 horas, lá veio ele. Aí ele falou para mim assim, gente, olhei tudo de quadro de longe, a criança naquela incubadora, aquela criança está em sofrimento. Se ele, eu falei assim, doutor, eu conheci muito rápido, assim, perguntei para ele assim, qual a probabilidade de vida? Eu não estava entendendo nada. Você sabe, a vida não é uma matemática, mas se fosse uma matemática, eu não dou 10% de vida. Eu falei, Senhor do céu, é muito mínimo, muito pouco. Ele falou, olha, aqui vai começar um gráfico. Mostrou para mim uma caderneta assim, e não uma tabela, perto da cama dele assim. Aí eu, com a caneta azul, está subindo, está prosperando. A caneta vermelha, ele está em sofrimento. Eu falei, qual a probabilidade, doutor? Quantos dias, mais ou menos, que ele sai para o senhor me dar satisfação assim, de que ele vai sobreviver? 48 horas. Bom, falei, passei na casa do irmão regional, amigo meu, expliquei para ele, então, irmão, apresenta na central. Naquela época tinha culto na terça-feira, à noite, apresentou. Quando foi na quinta, acabou o culto, o servo de Deus sentiu de ir até o hospital. Era o último dia de vida do meu filho. Não tinha mais probabilidade. E a caneta vermelha, só tinha caneta vermelha ali, estava descendo. Não tinha mais esperança de vida. Naquela quinta-feira, foi ungido por volta das 22 horas, o servo de Deus. Aí a médica da neonatal falou assim, tem 5 aqui. O senhor vai ter de orar para todos. Não, Deus vai libertar todos. O senhor colocou no coração do nosso irmão. Assim foi ficar um som na barriga, porque daqui para cima não podia ter contato com nada. Estava no oxigênio 100%. Ele foi ungido na barriga, quinta-feira. Sexta-feira, 6 horas da manhã, eu liguei para o hospital. Falei que a enfermeira, o pai de Samuel, como que está? Ela pegou e falou assim, olha, ontem à noite veio um pastor assim, ficou dessa forma, e
A máquina estava mudando 100%, agora a máquina manda 30, não, 70, a máquina manda e 30, o pulmão respira. Quando foi 2 da tarde, estava meio bem. No outro dia, na sexta-feira, ele já estava respirando normal, sem oxigênio, sem nada. Assim, eu agradeço a Deus, o servo de Deus. Falou assim, orou para as criancinhas, tinha uma criança que tinha 50 gramas lá, orou para todo mundo. E o Senhor libertou todos do neonatal. Eu só agradeço a Deus que hoje o meu filho está com 28 anos, é um moço formado, inteligente, para onde que faltou o oxigênio, faltou o líquido para proteger, para dar o... Enfim, o Senhor restituiu meu filho, mora em Taubaté, como um dele é parte do aeroporto, é um menino de ouro. O Senhor, agradeço a Deus, irmãos, pela essa força que o Senhor me deu. Deus seja louvado. Deus seja eternamente louvado. Serei eternamente grata a Deus por Ele ter me tirado desse mundo de pecado, ter me lavado no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo e pela coroa de vida eterna que o Senhor me prometeu e que eu herdarei no céu se for uma filha fiel à Tua santa palavra. Agradeço a Deus pelo selo com evidência de novas línguas, ao qual o Senhor selou a minha alma e tem me mantido consolada nesses 28 anos que eu sirvo ao Senhor. Agradeço a Deus pela família, pelo esposo que acabou de testemunhar, pelos meus filhos, por todo o bem que o Senhor tem dado na minha vida, desde quando eu comecei, desde quando eu nasci, Irmandade. O Senhor me pediu para contar um milagre, 2 milagres que o Senhor fez na minha vida. Um deles no ano de 96, eu obedeci no ano de 95, e 96 o Senhor, eu falo assim que Ele me obrigou a estudar música, porque eu não entendia que o Senhor queria que eu estudasse a música. Então, debaixo de muita prova espiritual, um dia o Senhor deu um sinal e eu entendi que eu tinha que estudar música, mas eu tinha muita dificuldade de aprender a música, Irmandade, muita dificuldade mesmo. Era uma luta muito grande e o adversário tomava alguém na terra para me afrontar muito. Eu ouvia que eu era burra, que eu nunca ia aprender a música, que eu jamais ia tocar nada, e foi uma luta muito grande. Aí o Senhor preparou, o Senhor me deu o meu instrumento de presente, como uma das confirmações da vontade dele que eu tocasse, e eu comecei a tocar os hinos com muita dificuldade na minha casa, Irmandade. A luta era tão grande naquela época, não desse casamento com o servo de Deus que testemunhou, mas a luta era tão grande que eu não podia tocar o meu instrumento. Ninguém queria ouvir o som do meu instrumento. Eu tinha que colocar fone de ouvido ligado no meu instrumento, que só eu ouvisse os hinos e as lições que eu tocava. Porque quando alguém ouvia essa pessoa tomada pelo adversário, eu era muito escarnecida. E grande era o meu sofrimento por conta disso, era um vitupério. E um dia eu falei para o Senhor: Senhor, eu não aguento mais essa situação, Senhor. Eu estou achando que eu peguei palavra errada, eu estou achando que o sinal não era para mim, Senhor. Eu nunca te pedi música, Senhor, eu nunca te pedi para tocar, Senhor. Tu que quis, Senhor, tu me deu o meu instrumento, Senhor. Olha a dificuldade que eu tenho. Eu preciso de um sinal, Senhor, na minha vida. Se é mesmo da tua vontade, Senhor, que eu aprenda a música, porque é muito grande o meu sofrimento. Pedi, orei com uma dor muito grande no meu coração com essa situação. Passou um tempo, Irmandade, eu já havia esquecido. Uma manhã eu estava lavando minha louça e eu fazia meus afazeres. A minha dedicação à música, Irmandade, era assim: eu levantava 5 horas da manhã, eu limpava toda a minha casa, preparava almoço, lavava roupa, até 8 horas da manhã. Das 8 às 10, eu sentava no meu instrumento para estudar. Tamanha a minha dificuldade. E todos os dias eu era afrontada. E aí, nesse dia, eu estava lavando louça e o Senhor falou no meu coração: toca o 403 no último volume, no inário antigo, o meu nome no céu escreveste. E aí eu pensei assim: eu acho que é coisa da minha cabeça, não é possível
e continuei lavando a louça. Novamente aquela voz veio no meu coração como uma ordenança, como uma ordem. Toca o 403 no último volume. E eu pensei comigo, Senhor, não pode ser possível, não pode ser Deus que está pedindo isso para mim. Uma pessoa que não pode tocar os hinos para ninguém ouvir, com fone de ouvido. Se eu tocar no último volume, hoje é o meu último dia de vida. Não posso. Meu instrumento é extremamente alto, Irmandade. Da terceira vez, o Senhor me apertou de uma forma que doeu até a veia do meu coração, assim. Eu larguei minha louça tudo ensaboada em cima da pia, peguei o meu véu, sentei no órgão, abri aquele hino que eu nunca havia tocado, aqui de reunião de jovens naquela época. Eu falei, meu Deus, não sei nem por onde começo, porque eu comecei tocando os hinos do culto à noite. E sentei e fiquei em comunhão com Deus, comecei a tocar aquele hino no último volume, como o Senhor mandou. Irmandade, eu falo para todo mundo que eu conheço a respeito desse testemunho. Nunca toquei, não toco e jamais tocarei esse hino com tanta perfeição como eu toquei aquele dia. Na melodia, na harmonia, numa comunhão minha, não errei uma nota, não errei nada. O céu estava comigo, eu tocando aquele hino. E eu senti na presença do Senhor. Quando eu terminei de tocar, o som era tão alto que, sabe, Irmandade, quando passa alguém com som alto na rua, assim, e treme a janela da casa da gente, assim tremia a janela da minha sala. E aí, quando eu terminei de tocar aquele hino, eu fiquei paradinha, sentada, esperando se o Senhor ia pedir mais alguma coisa. Mas o Senhor não pediu mais nada. Orei a Deus, tirei o véu, voltei a lavar minha louça, fui trabalhar. Eu não lembro bem o dia da semana que era. Eu sei que eu trabalhei durante a semana. Quando foi no domingo, eu fui levar meus filhos na reunião de jovens. E estou lá, sentadinha lá atrás. No decorrer do culto, levantou uma irmãzinha para reconciliar com a Irmandade, com a mocidade, e ela ia contar como que o Senhor trouxe ela de volta para a casa dele. Ela disse que ela estava na casa dela sozinha, e o adversário se manifestou e disse para ela assim, olha, você está desempregada, você não vai mais na igreja, acaba logo com a sua vida, pega uma faca e corta seus pulsos. E ela sentiu aquele ímpeto de acabar com a vida dela. Foi pegar uma faca para cortar os pulsos, mas não teve coragem. Novamente o adversário tentou ela e disse, então sobe na laje e se joga lá de cima, que você morre rapidinho. E ela subiu na laje, Irmandade. Conforme ela subiu na laje, da onde ela estava, ela via a casa de Deus, onde eu servia a Deus com ela. E ela começou a conversar com o Senhor. E ela contava no testemunho assim, nunca mais eu vou esquecer o testemunho daquela moça. Ela falava assim, Senhor, eu estou vendo a tua casa daqui de cima, Senhor. Da onde eu vou me jogar daqui a pouco, Senhor. Quantas vezes eu recitei na tua casa, Senhor. Quantas vezes eu cantei hino, Senhor. Quantas vezes eu orei, eu visitei, Senhor. E agora eu vou acabar com tudo, Senhor. Eu sei que o que eu vou fazer não tem perdão, Senhor eterno. Mas eu não aguento mais esse sofrimento. E ela disse que quando ela foi para se jogar, ela escutou um hino. Quando ela escutou esse hino, Deus libertou ela por completo daquele espírito de suicídio. E aí eu não me aguentava, porque ela não falou qual o hino. E aí ela voltou para o lugar, e aquela moça mora na minha rua, Irmandade. Eu cheguei nela e falei, moça, que hino você estava ouvindo? Ela falou, eu estava ouvindo 403 e era você que estava tocando. Glória a Jesus, aleluia, santo Senhor. Lamaia santo, ia lá. E aí o Senhor falou no meu coração, eis aí o sinal que você pediu. Eu nunca mais esqueço, para mim foi uma honra que o Senhor me deu, me usando como nada que eu sou, para tocar pela libertação, pela salvação de uma alma, Irmandade. E um outro testemunho também que eu considero muito lindo foi que quando eu era mocinha, eu tinha 15 anos, 14, se eu não me engano, eu não servia a Deus ainda, mas eu não aceitava o lugar aqui da família, não vou citar a religião aqui, mas eu não aceitava onde os meus pais queriam que eu crescesse servindo a Deus, né,
na fé deles, e eu achava que não era ali o meu lugar. Eu queria encontrar Deus face a face, eu queria conhecer Deus de uma outra forma. E a minha avó criou eu e meus irmãos, porque eu tive um lar muito difícil, de pais alcoólatras. Então a minha avó, ela foi o porto seguro meu e dos meus irmãos. Como ela já estava envelhecendo, eu tinha muito medo que a minha avó morresse e nós ficássemos desamparados. E a minha avó, ela tinha doença do sono, doença do ronco, apneia. Era muito forte a apneia da minha avó. E foi piorando, Irmandade, de tal forma que à noite eu tirava o colchão da minha cama, do quartinho onde eu dormia, e colocava o colchão no chão, do lado da cama dela, para chacoalhar ela, para ela respirar à noite, Irmandade. Mas teve uma noite que eu estava muito cansada. Eu tinha que levantar 5 horas da manhã para ir para a escola. Eu estava muito cansada, o sono estava me pegando. E eu lembro que eu olhei para o teto do quarto e falei: ah, meu Deus, eu vou dormir, Senhor. E se eu acordar amanhã de manhã e a minha vozinha morreu, o que vai ser de mim e dos meus irmãos, Senhor? Cuida da minha vozinha para mim. Quando eu mal acabei de proferir essas palavras, essa minha conversa com o Senhor, entrou um homem todo de branco no quarto da minha avó. Ele entrou e colocou a mão no ombro dela. Quando ele colocou a mão no ombro dela, ela parou de roncar na hora, aquela apneia. Aí pensei: ai meu Deus, será que Deus levou minha avó embora? E aquele varão, ele virou de costa e parou na porta do quarto da minha avó, como quisesse que eu seguisse ele. Eu segui ele, saiu do quarto, passou pela sala. Quando eu cheguei na cozinha, ele não estava mais. A minha avó nunca mais teve apneia e faleceu quase 30 anos depois de praticamente uma morte natural, Irmandade. Rendo graças a Deus por tudo. Minha comum, assim como do meu esposo, é na Casa Verde. Nós não vamos levar saudação, mas estamos muito felizes de estarmos congregados aqui com mais uma parcela da Igreja de Cristo na Terra. Por tudo, Deus seja eternamente louvado. Também dou graças a Deus, irmãos. O Senhor me chamou quando era mocinho. Testemunha, irmã. Irmã, pode testemunhar. Deus seja louvado. Agradeço ao Senhor nesta noite por tudo quanto Ele tem feito na minha vida, da minha família, me chamado do seu santo caminho, preservado esse presente momento, preparado o esposo para mim, ter nos presenteado nosso lar com 2 filhinhos. Era o grande desejo do meu coração de ter gêmeos, e de uma forma muito especial o Senhor preparou que realizou o desejo do nosso coração, do meu coração. Agora, dia 1º de julho, eles completaram 4 anos. E quando eles tinham, um deles, o Miguel, tinha 15 dias, o hospital ligou para nós repetirmos algum exame, porque tinha detectado uma doença muito grave. Nós dobramos o nosso joelho e o Senhor libertou. Aquele exame foi feito e nada foi constatado novamente. E com relação ao Gabriel, eu agradeço a Deus por quanto hoje faz 1 ano que nós saímos do hospital. Ele ficou internado, a saturação dele abaixava muito. O pulmão estava muito comprometido. Eu fiz um voto ao Senhor que onde eu entrasse pela primeira vez eu agradeceria ao Senhor por essa obra com meu filho. Eu agradeço ao Senhor que eles estão saudáveis, estão bem, por isso é motivo de agradecer ao Senhor. De uma forma muito especial, o Senhor preparou de estar congregada com essa irmandade. Não trouxe saudação da minha comum faxinal, estado do Paraná, mas ao meu regresso quero levar a saudação de todos para saudar com a santa paz de Deus. Termino rogando de vós que oreis a Deus por nós. Nas minhas orações não esquecerei de apresentar essa irmandade. Sou grato ao Senhor por tudo. Deus seja louvado. Em nome de Deus seja louvado. Nesta noite eu agradeço ao Senhor por ter me chamado nesta graça santa e pela promessa do seu bom Espírito, qual Ele selou a minha alma, e essa joia está guardada no meu coração até o dia de hoje. O servo de Deus pediu oração para a irmã que vai fazer exame da OAB amanhã, e eu senti de pedir oração para o meu esposo, que também vai fazer exame, porque o Senhor permitiu de ontem nós passarmos uma prova grande, e amanhã é só pela misericórdia de Deus para ele passar nesse exame. Mas eu acredito que com a oração da Irmandade ele poderá ser aprovado. Eu também quero agradecer a Deus, porque Deus me deu a graça também de ser formada e passar no exame da OAB. E eu
estava no banco, o Senhor pediu para contar uma obra. Quando o Senhor permitiu de eu me formar, Deus mandou um servo de Deus na minha casa e falou assim, eu era jovem ainda, ele falou assim, moça, você está cursando a faculdade e quando você terminar a sua faculdade, o Senhor te fala assim, se você for fiel a mim, tu passarás no exame da OAB, mas o adversário vai tentar te reprovar por um ponto. Mas se você for fiel a Deus, eu vou te aprovar no céu. Eu dou graças ao Senhor que quando eu terminei a faculdade, eu fui aprovada com 9, 10 em todas as matérias. E quando eu lembrei daquela oração, eu falei, Senhor, o irmão que pregou para mim estava fora de guia, porque eu terminei o curso e fui aprovada com louvor. Mas eu tinha esquecido do exame da OAB. E quando eu fui fazer o exame da OAB, eu fui reprovada por um ponto. E eu fui reprovada porque um daqueles professores, quando me dava aula de direito trabalhista, ele assediava todas as minhas companheiras. E eu, por ser uma serva de Deus, toda vez que ele vinha com graça para o meu lado, eu fechava a cara e clamava o sangue do Senhor. E quando eu fui fazer o exame da OAB, aquele professor de direito do trabalho foi convidado para estar lá para aplicar a prova oral. E quando eu terminei de fazer a prova, eu tinha ido muito bem. E quando eu olhei para trás, ele estava falando para o examinador, reprova ela porque ela não foi uma aluna assídua. E foi grande a tristeza do meu coração. E eu passei a noite chorando e falei, Senhor, tu falaste que se eu fosse fiel, tu irias me aprovar. E nessa noite eu dou graças ao Senhor, porque no outro dia de manhã eu acordei com o promotor de justiça batendo palma na minha casa. E ele falou assim, ontem você fez o exame da OAB e a minha noiva fez o exame com você e ela disse que você foi melhor que ela e você foi reprovada. Então eu vim aqui pedir para você fazer um recurso para a Ordem dos Advogados do Brasil e explicar a sua situação para eles te darem a nota. Eu dou graças ao Senhor porque, irmãos, eu era recém-formada, como eu ia fazer um recurso para a Ordem dos Advogados, eu não sabia como. Eu dou graças ao Senhor que eu fui até um professor e ele redigiu para mim aquele recurso. E quando eu entreguei para o presidente da OAB, ele perguntou para mim o que aconteceu. Eu esclareci a verdade e ele me aprovou. Fez um recurso, escreveu no livro A da minha situação e fez circular na faculdade. E o Senhor envergonhou o adversário da minha alma. Sou agradecida a Deus porque Deus me libertou do câncer. Eu sofri com câncer 10 anos, tendo hemorragia. E por 10 anos eu esperei o milagre de Deus e o milagre chegou. Sou agradecida a Deus por essa força e Deus seja louvado. Testemunho das irmãs está encerrada para a igreja. Testemunho dessa irmãzinha está encerrada. Mas procura ser breve, irmã. O nome de Deus seja louvado. Levanto na presença de Deus, segundo da Irmandade, para agradecer ao Senhor as bênçãos e as maravilhas que das suas mãos santas eu tenho alcançado. Irmandade, eu vou resumir bastante, eu reti bastante, não queria levantar, mas quando o irmão deu a oportunidade para a irmãzinha, eu não tive como ficar, o Senhor praticamente me levantou do meu banco. Irmandade, nessa noite eu louvo e glorifico a Deus, porque o Senhor chamou os meus pais na graça, eu tinha 8 anos e a nossa vida foi maravilhosamente mudada. Nós éramos tão felizes de ter ficado crente que quando eles explicavam para nós a doutrina, eu e minhas irmãs nunca falamos nada porque a nossa vida estava tão boa, então a gente só falava sim e seguimos adiante. E Deus abençoou que eu e minhas irmãs se batizamos junto e servimos a Deus, Irmandade. Um dia antes do meu casamento, no tempo certo, o Senhor preparou um dos seus filhos para ser o meu esposo. E um dia antes do meu casamento, eu fui grandemente provada. Eu sofri um grave acidente, Irmandade, onde eu fraturei as minhas 3 lombar. E eu fui levada para o hospital numa situação muito difícil.
E eu fiquei internada 9 dias, e nesse hospital eu chorei 9 dias e 9 noites. E eu falava com Deus por que estava acontecendo tudo aquilo na minha vida, porque a minha infância tinha sido de servir a Deus. Eu fui auxiliar de salmos, eu tenho todos os meus recitativos guardados. E eu chorei muito, Irmandade, falava muito com Deus. E eu pedi para o meu pai, avisa os irmãos, pede para eles virem no hospital, me ungir. E os irmãos orar. E os irmãos foram, Irmandade, com todo amor, fizeram oração e eu fui fazer a cirurgia. Fiz a cirurgia e o doutor conversou com meu pai e falou: vamos fazer a cirurgia, mas a gente não garante nada, pois deu fratura e desvio em 3 vértebras. Irmandade, eu fiz a cirurgia. Quando eu acordei, eu estava na UTI. E aí eu acordei muito assustada e o doutor tentou colocar eu de pé, eu não firmei. E aí eu dormi aquela noite, eu estava várias noites já sem dormir, eu dormi aquela noite e eu tive um sonho. E no sonho era um ancião da minha comum e ele me chamava pelo nome, ele falava: vem, Juliana, vem contar para a igreja o milagre que Deus fez na sua vida. E aí no outro dia de manhã eu pedi para a enfermeira: eu quero ir ao banheiro, mas eu quero ir andando. Ela falou: não, tá doida, o doutor te colocou de pé onde você não firmou. Eu falei: não, pelo amor de Deus, eu quero ir andando. Irmandade, eu fui andando, segurando nas paredes, fui andando. Foi um processo de recuperação rápido, louvado seja Deus. Deus preparou meu casamento com 45 dias depois e eu tô louvando e glorificando a Deus. Eu fiquei gestante, Irmandade, com pouquinho tempo depois, uns 2 anos depois, e pela medicina eu só podia levantar 5 quilos nos braços. O doutor deu até um exemplo: é um pacote de arroz e não mais que isso. E aí eu fiquei gestante, a aflição tomou conta do meu coração. Eu falei: Senhor, o Senhor fez uma obra tão bonita, um milagre lindo na minha vida, e agora? E um dia eu morava na região de Guarapuava, e um dia eu e meu esposo entramos na igreja, um dia de muito frio, e eu estava gestante bem de pouquinho, e Deus usou do seu servo mais uma vez e mandou a palavra ao nascimento de Moisés. E na exortação Deus dava assim como Deus cuidou de Moisés e da mãe de Moisés, Deus vai cuidar de você. Irmandade, o Moisés tem 16 anos, louvado seja Deus. Nunca precisei fazer um repouso na minha vida. Depois Deus preparou de me estudar, fazer uma faculdade, e hoje, de uma maneira muito especial, Deus preparou. Era um sonho de criança que eu e meu esposo tinha de congregar em algumas congregações aqui em São Paulo, na capital. Hoje o Senhor preparou que eu e ele participamos de um congresso, estudamos o dia todo, e agora à noite eu estou aqui louvando e glorificando o nome de Deus. Nós servimos a Deus em Borrasópolis, no interior do Paraná. Eu não trouxe saudação, mas eu desejo levar com a santa paz de Deus. Agradeço a Deus por tudo, por essa força e liberdade. Deus seja louvado. Dou graças a Deus também, irmão. O senhor me mostrou mocinho, já tem me guardado nessa graça 60 anos. Me deu uma esposa maravilhosa, 4 filhos, 8 netos. Dou graças a Deus que nessa travessia até aqui eu tenho me acompanhado, me livrado, me abençoado. Irmão, eu conheci um ancião numa cidade do interior. Tinha bastante amizade com ele. Ele tinha um sítio, e no sítio de uma congregação, eu era jovem, congreguei nessa igreja. Este servo de Deus, o senhor já recolheu faz tempo. Na velhice ele entrou em dívida. Ele contava sempre para mim: Senhor, como é que eu vou fazer agora? Estou velho, e essas dívidas agora, como é que eu vou fazer? Era a época da assembleia, ele veio no braço. E numa manhã, antes de começar a reunião, ele orou: Senhor, fala comigo hoje. E naquela manhã, na reunião, o Senhor disse: meu servo, a terra está te oprimindo, o céu vai te socorrer. Ele saiu feliz, irmão. Chegou em casa, passou uns tempinho, bateu no portãozinho do sítio. Ele foi atender um mocinho novo. Pois não, moço. Senhor, eu sou Roberto, sim. Ele falou: eu sou funcionário da Nestlé. Estou aqui mandado da empresa a fazer um pagamento para o senhor. Você está enganado, moço. Eu nunca trabalhei para essa empresa.
Bom, se o senhor trabalhou ou não trabalhou, eu não quero saber. Olha o cheque aqui, não é do senhor. O senhor me assina o recibo que eu tenho que ir embora. Ele lembrou da palavra no braço, irmão. Meu servo, a terra está te oprimindo, o céu vai te socorrer. É meu mesmo, é meu. Pegou o checão, o menino foi embora, ele pagou todas as dívidas dele. Que Deus lindo e maravilhoso. Minha esposa está aqui, nós temos uma prima, ela mora em Mogi, irmãos, faz anos. Ela é organista, casou e ela trabalha numa loja de imóveis há muitos anos. E é para que o Brasil estava com a economia muito baixa. As meninas nessa loja, uma das maiores lojas de imóveis que tem em Mogi, as meninas não têm salário, só comissão. E como a economia estava ruim, o comércio parado, elas não vendiam. E um dia ela falou: Senhor, se tu está comigo, permita que eu venda nem que for um criado mudo. O Senhor atendeu ela, irmão. Passou um espaço de tempo, chegou 3 freiras, muitas meninas balconistas, mas foi direto na irmãzinha Jussara. Mocinha, você tem criado mudo? Tenho. Deixa nós ver. Nós gostou, marca 20 criado para nós. Foi ver as mesas, marcou 20 mesas. Cadeira, irmão, 75 cadeiras. Colchão, 44. Foi ver os guarda-roupa, queremos 18 guarda-roupa. Glória ao nome do Senhor. Pediu para vender um criado, vendeu quase toda a loja. Esse Deus é maravilhoso. Irmão, e os lojistas menores que tem loja de imóveis ficou sabendo, ficaram tudo pasmado. E lá na filial, quando a menina não vendia, ele falava: vai lá na matriz, o Deus da Jussara vende. Santo é o nome de Deus. Quero falar alguma coisa sobre sinais. A Irmandade pede muito sinal a Deus, irmão, e o Senhor, quando quer, lhe dá. Esse Deus conhece tudo, sabe tudo, está em todo lugar. Uma vez passou um senhor na minha casa, há muitos anos, o irmão Franklin, ele era de Santa Catarina, ele não congregou comigo, mas jantou comigo. Falou: irmão Santo, eu vou te contar uma coisa bonita que aconteceu comigo. Ele me contou na minha casa. Eu fui atender um batismo numa cidadezinha aqui em Santa Catarina e veio uma mocinha para me batizar. Eu coloquei a mão na cabeça dela e a imergi, sem falar as palavras do batismo. Quando ela foi saindo, os irmãos gritaram: irmão Franklin, o irmão não falou as palavras do batismo. É verdade, chama ela de volta, chama ela de volta. Ela voltou e entrou de novo no tanque. Aí ele pôs a mão na cabeça dela, falou as palavras devidas que nós falamos quando vamos batizar alguém, e emergiu ela. E quando ela foi saindo, ela falou assim: eu pedi um sinal para Deus, se aqui é o caminho da verdade, eu queria ser batizada 2 vezes. Bendito seja o Deus vivente. E não é impossível nós, os anciãos, esquecer, não é, Zé? Primeira coisa que vem as palavras, mas o Senhor entende tudo. Estava atendendo um batismo na Praia do Lázaro, era um sábado à noite. Lotada a igreja, eu estava no tanque com o diácono, faz muitos anos. Irmãos, cheio, um calor na beira do mar. Não tinha glória na igreja, um silêncio total. Falei: Senhor, lá no tanque, falei: Senhor, que batismo mais gelado, meu Deus. O Senhor falou assim para mim: canto 398. Era no Inário 4. Os que o Senhor dormiram, terminaram de lutar. Falei: Senhor, mas esse não é de funeral, é de quem morre, aqui está nascendo gente. O Senhor falou de novo comigo, meio áspero, irmão, que eu conheço a voz dele é que nem manteiga mansa, mas ele falou meio áspero: canto 398. Falei: tá bem, Senhor, o Senhor é o dono disso aqui? Ele vai mandar de 398. A orquestra tocou, o povo, a Irmandade cantou e o povo chorou. Foi lindo. E eu fui embora contente. No outro domingo fui atender uma mocidade na central de Ubatuba. Quando eu estou entrando, encontrei com o caseiro da praia.
Falou, Santo, domingo, naquele sábado, domingo, o senhor fez uma obra tão linda naquele sábado, no batismo. Falou, o que aconteceu lá? Nós tínhamos um mocinho que até 12 anos, ele tocava na reunião. Depois dos 12 anos ele foi para o mundão, se lameou tudo aí, agora ele está voltando, ele tem 20 anos, ele está voltando. E naquela semana antecedendo o batismo, semana inteira ele tocou no instrumento dele, o 398. Sábado de manhã ele falou para o pai, pai, eu vou no batismo à noite, se cantar o 398 eu batizo. Glória ao nome do Senhor. Quando tocou, irmão, desceu ele e a namorada dele e batizaram. Depois de uns dias, o senhor levantou ele encarregado de orquestra. Irmão, são muita benção. O Senhor me deu uma revelação em 2019, à noite, na minha casa. O Senhor me mostrou dentro de uma igreja no Japão. Quando amanheci o dia, eu fiquei com aquilo na mente. Falei, Senhor, mas será que eu vou ter que ir no Japão? O Senhor falou para mim, você vai para o Japão. Vou mandar alguém no teu caminho, vai pagar todas as tuas despesas. Não vai te custar um centavo. Irmão, nós tínhamos um músico lá que tocava violoncelo. Ele me ligou. Falou, meu santo, eu tenho que ir para o Japão, rapaz. Faz 8 anos que eu tive uma revelação. Eu vi um japonês jogando, irmão, dentro de um cassino no centro de Tóquio. E Deus está me apertando para ir. Eu pus no coração, o Senhor pôs no coração de chamar o irmão. Eu não quero ir sozinho. Se o irmão aceitar, não vai te custar um centavo a viagem. Falei, glória a Deus, já estou confirmado, moço. Ele falou, só que eu quero parar uns 4, 5 dias nos Estados Unidos na ida e uns 4, 5 dias na volta para descansar. Falei, tá bom. Irmão, partimos dia 1º de julho de 2019, um pouco antes da pandemia. Descemos em Ostos de manhã, na terça. Um irmãozinho lá que casou com a irmãzinha de Arujá, trabalhava com Uber, pegou no aeroporto, levou nós para o hotel, nos deu toda a assistência lá. Levava nós para comer em restaurante brasileiro. Sexta-feira fomos para o Japão. Cheguei sábado de manhã. Nosso irmão Hiroshi, que foi cooperador em Pirituba de Jói, é cooperador lá, me buscou no aeroporto, eu e meu companheiro. Congregamos com ele à noite. Não vou resumir mais, vou parar por aqui, que a hora foi muito longe já. Mas eu agradeço a Deus, irmão. Fiquei 20 dias no Japão. Congreguei em todos os pontos de culto, vimos a glória de Deus. Mas o que mais me marcou, irmão, e nós chegamos sábado de manhã, quarta-feira eu fui atender um culto na centralzinha do Japão. E atendendo o culto, olhando, prestando atenção na igreja, eu assustei. Falei, Senhor Jesus, essa aqui é a igreja que eu vi na revelação. Glória ao nome do Senhor. O Senhor me mostrou na revelação e eu atendi culto dentro dela, irmão. Nós temos que dar glória a Deus no nosso caminho que Deus nos colocou. Estão falando muito mal de nós em alguns canais por aí, mas o Senhor está aqui no nosso meio. Não temos que sair aos pés dessa congregação, o Senhor está conosco. Dou graças a Deus por muitos favores. O Senhor me deu 4 filhos, 2, um mora em Goiânia, outro mora nos Estados Unidos, e 2 meninas minhas moram no Mogi das Cruzes. Tem muita coisa para contar, mas vamos parar por aqui, porque já é 8h40. Por tudo desses lugares todos, e outras nações que eu tive, vos trago a santa paz de Deus. Por tudo Deus seja louvado. Tem alguma coisa? Só um bilhetinho? Eu vou ler aqui um recado, um aviso, mas nada, presta atenção. Neste domingo, dia 9 amanhã, no horário das 8h30 às 9h30 da manhã, haverá nesta casa de oração da Água Rasa ensaio musical para jovens e crianças que já estudam a música com a finalidade de louvar a Deus como músicos e organistas, auxiliando no canto dos hinos. Poderão participar os que saibam tocar pelo menos um hino do nosso cenário. Recomenda-se aos pais rigor na observância do horário do início do ensaio, visando melhor
aproveitamento para tratar-se de apenas uma hora de treinamento. E para evitar atraso para a reunião de jovens e menores em continuação, o traje será normal para os que ainda não tocam nas reuniões. Sei que entendeu, né? Cantamos um verso de um hino, só nos mandará a palavra.